primeira ferramenta que você realmente vai precisar, e todo artista na área do vidro precisa dessa ferramenta, é o cortador. No caso aqui, eu trouxe aqui dois modelinhos de cortador de vidro bem simples para mostrar para vocês. Eles, por mais que sejam parecidos, eles são muito diferentes um do outro. Nossa, tem um mosquitinho aqui. Muito diferentes um do outro na hora, quando a gente fala na usabilidade, na agilidade, praticidade na hora do corte. Como vocês podem ver, olha só. Aqui eu tenho um cortadorzinho de cabo oco, de cabo de madeira. Ele é um cortador que geralmente, principalmente em filmes, séries, desenhos animados, a gente vê o cortador de vidro semelhante a esse daqui, que tem um cabo, a cabeça e uma ferramenta aqui que serviria como se fosse um medidor ou um alicate para você poder fazer a abertura do vidro. Então, basicamente, você risca o vidro aqui, você viria com essa partezinha aqui, ó, que tem várias espessuras que seria de vidro, encosta aqui e quebra eles. E a gente tem esse tipo aqui de cortador, que, diferente desse daqui, esse daqui é um cortador de cabo oco. Esse cortador aqui, esse tipo de cabo oco aqui, ele funciona também como um reservatório, que já já eu entro mais em detalhes a respeito do reservatório e para que serve ele. Então, ambos os cortadores, você faz o mesmo movimento para poder cortar o vidro. Seja o movimento de apoiar o cortador no vidro e puxar em direção ao seu corpo ou em direção inversa. Esses movimentos podem variar de acordo com cada artesão. Tem uns que acham mais fácil puxar em direção ao corpo, isso na hora do corte do vidro, assim como eu sou um desses exemplos. Sempre que eu vou fazer o corte do vidro, eu prefiro puxar o cortador em direção ao meu corpo, que no meu caso eu sinto mais segurança e firmeza na hora do corte. Porém, alguns artesãos eles preferem fazer o movimento inverso. O pessoal do YouTube não está vendo aqui, mas no Instagram está vendo certinho aqui o gabarito. Eles preferem fazer o movimento inverso. Sendo assim, não tem um jeito certo, digamos assim, de fazer esse movimento de corte utilizando o cortador. Isso pode variar de cada artesão. Agora sim, em relação a detalhes... Você quer acrescentar alguma coisa? Em relação a alguns detalhes mais técnicos sobre o cortador em si, todos eles, independente de qual você vai estar utilizando, independente do vidro que você vai estar cortando, você vai precisar de um óleo lubrificante que diminui o atrito entre a ponta do seu cortador e o vidro que você vai estar cortando. Utilizando esse óleo, a vida útil do seu cortador, ele tende a ser muito mais prolongado. Por exemplo, eu vou citar aqui esse cortador aqui como exemplo, que é um cortador da marca Toyo. Eu comprei um em meados de 2008 e até hoje ele funciona perfeitamente, visto que eu tomei, desde o início, os cuidados essenciais para preservar o meu cortador. Dessa forma, o investimento que eu fiz lá em 2008, não lembro se foi em 2008 ou 2009, lá em 2009, ele permanece até hoje. Ou seja, eu não tive mais gastos com o cortador, visto que eu preferi comprar já adquiri um cortador de qualidade. E voltando aqui a falar do óleo lubrificante, como esse cortador aqui, ele tem um reservatório de óleo que funciona dessa forma aqui, ó, que não sei se dá para vocês verem, aqui o cabo é oco, tem um líquidozinho aqui dentro, aqui, ó. Toda vez que eu falar óleo lubrificante, no nosso caso, eu estou me referindo aqui ao querosene, que aqui no Brasil é o tipo de óleo que a gente encontrou, não somente eu, mas vários artesãos, várias pessoas que trabalham com vidro, é o óleo que dá um melhor resultado na hora de fazer o corte e ele também não danifica o cortador. Então você vem aqui com óleo lubrificante, você tira essa cabecinha aqui, ó, do cortador, é uma cabecinha de cobre, você tira ela, coloca o óleo aqui dentro,
fecha ela. Tá, aqui ó, eu abri aqui, o óleo já começou a vazar. E aqui um detalhe muito importante. Toda vez que você for fazer o corte do vidro utilizando esse cortador aqui, você tem que abrir um pouquinho a válvula aqui em cima, que vai liberar, por conta da pressão aqui dentro, a válvula fechada, o óleo permanece aqui dentro. Você abrindo um pouquinho, diminui a pressão aqui dentro e o óleo começa a sair aqui pela cabeça do cortador. Dessa forma, assim que você faz esse movimento aqui no vidro, a própria cabeça do cortador já libera o óleo que lubrifica o atrito entre o cortador e o vidro que você vai estar utilizando para fazer o corte. Esse cortador aqui, ou qualquer outro cortador que não tenha reservatório de óleo, isso inclui cortadores do tipo caneta, que geralmente eu chamo esses cortadores aqui de caneta, ou até mesmo cortadores do tipo compasso, que é o cortador circular. Os que não têm óleo, você tem que fazer essa lubrificação de forma manual. Então vamos supor aqui que eu tenho uma base e eu quero fazer um corte reto. Eu venho aqui com um pincelzinho, com alguma coisa, umedeço aquela parte onde eu quero fazer o corte e venho aqui com o meu cortador e passo umedeço com óleo e passo exatamente onde eu umedeci, onde eu lubrifiquei. E o que acontece se eu não utilizar o óleo lubrificante? Em poucas palavras, o atrito entre a cabeça do cortador e o vidro vai ser bem maior e você pode acabar perdendo o cortador. O cortador pode acabar perdendo o fio, digamos assim, em muito menos tempo. Porque se comparado aqui ao cortador que eu comprei em 2009, hoje fazem basicamente 13 anos que eu tenho esse cortador e eu nunca precisei substituir ele para os trabalhos que eu fiz. Se eu não tivesse utilizado o óleo e não tivesse tomado as devidas precauções, provavelmente meu cortador já teria perdido o fio e eu teria que ter investido em outro cortador. Então, pessoal, basicamente os cortadores são, na minha opinião, a ferramenta primordial, uma das primeiras ferramentas, se não a primeira ferramenta que você deve pensar em adquirir quando você for iniciar seus trabalhos na vidrofusão e até mesmo no trabalho com vidro em geral. E outra coisa aqui, pessoal, muitas pessoas também falam para mim, mandam mensagem para mim falando que quando eles colocam o óleo lubrificante dentro desse cortador aqui, eles guardam o cortador, depois do trabalho eles guardam o cortador e no dia seguinte o óleo vazou. Seguinte, o que acontece? Lembra que eu falei que aqui é a válvulazinha que quando você for utilizar, você abre ela e por consequência, quando você terminar o seu trabalho, você tem que vir aqui e fechar ela. Se você, porventura, guarda o cortador com a válvula aberta, a pressão aqui dentro não vai existir, porque está entrando ar aqui dentro que vai permitir que o óleo lubrificante desça. O óleo ele vai vazar, vendo que você guardou com a válvula aberta. E se mesmo assim você fechou a válvula e guardou o cortador dessa forma aqui, o óleo também tende a vazar. De maneira, ele vaza menos do que se você guardasse com a tampinha aqui aberta, mas ele vai continuar vazando. Então o ideal, sempre que você terminar de utilizar esse modelinho aqui de cortador, é fechar a válvula e guardar ele dessa forma aqui. Basicamente é isso. Então, assim, a primeira ferramenta, a ferramenta principal, vem do quê? Citando aqui pegando aqui um exemplo. Se você pretende iniciar na vidrofusão e ainda não adquiriu nenhuma ferramenta, essa é a primeira ferramenta que você deve levar em conta a adquirir já em primeiro plano. E aqui a gente tem dois modelos. O cortador de cabeça, de ponta de vidia fixa, ou seja, que é como se fosse uma pedrinha aqui na ponta. Na minha opinião, para quem está iniciando, esse cortador aqui, esse modelinho aqui de cortador não é muito indicado, porque quando você, principalmente em cortes onde você quer que o acabamento seja o mais reto possível,
Esse cortador aqui, para quem não tem experiência, ele vai acabar trazendo um pouco de dor de cabeça. Por quê? E aí eu vou citar esse daqui como exemplo. Esse daqui é um modelinho de disco de vídeo, ou seja, aqui na pontinha dele ó, tem um disquinho. Por que esse daqui é melhor para quem está iniciando? Porque o disco, ele permite que você, além do atrito no vidro ser menor, o disco, assim que você faz a pressão e puxa ou empurra o cortador para fazer o corte, esse disco ele vai tentar, o máximo possível, manter aquele caminho reto, se assim você queira um corte reto, ou manter aquele caminho curvado, caso você queira fazer um curvado, o mais suave possível. É como se, vou até citar aqui uma analogia da pizza. Quando a gente compra uma pizza, supondo aqui que você comprou uma pizza e ela não veio cortada, e você tem duas ferramentas, uma faquinha de serra e um rolinho para cortar pizza, qual deles você acha que vai te dar o melhor corte? A faquinha de serra ou o rolinho próprio para cortar pizza? Na minha opinião, para quem está iniciando e até mesmo para quem já é iniciado, já trabalha com vidro, o melhor cortador para você adquirir é um cortador de disco de vídeo. E só para finalizar aqui, em relação ao óleo lubrificante, tem muitas pessoas que moram em cidades pequenas e por algum motivo não conseguem encontrar o querosene para utilizar no cortador, como óleo lubrificante. Eu, Evandrinho, estou utilizando aqui desde o dia 1 de junho, estou fazendo aqui um teste com óleo Singer. Então assim, nesse daqui eu estou utilizando o querosene, eu sempre indico o querosene, na minha opinião é o melhor óleo lubrificante aqui nacional e o mais baratinho também. E nesse daqui eu estou utilizando o óleo Singer. O óleo Singer, ele até então, eu coloquei ele dia 1/6 e eu enchi meu cortador. Olha só, não sei se vai dar para vocês verem, tá aqui ainda. E eu sempre estou utilizando ele para cortar meus vidros. Qual que é o problema, digamos assim, do óleo Singer? Se você não trabalha com a vidrofusão, não tem problema. Você vai utilizar óleo Singer no seu cortador, ele vai cortar normalmente, ainda prefiro o querosene, mas o óleo Singer vai suprir normalmente a sua necessidade. Agora, se você trabalha com a vidrofusão, o óleo Singer ele pode trazer alguns probleminhas à sua peça depois dela finalizada. Esses problemas você só vai perceber depois que a sua peça já estiver finalizada, já estiver fundida. Então essas são as principais ferramentas. Não, essa é a... Essa é a principal ferramenta na minha opinião.